Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes acontece. Ontem, o encontro do Geraldo Alckmin com o Robert Fico, primeiro-ministro da Eslováquia, tinha ali um caráter realmente protocolar, né? O Alckmin é protocolar, né? Não é de discursos arrebatadores ou de frases de antologia, mas o Alckmin, ele mencionou uma posição, um conceito, e é preciso que se perceba que esse tem sido o conceito que dirige a ação hoje, não só do Itamaraty, mas da política externa brasileira de maneira geral. Infelizmente, o noticiário ficou em cima ali da história dele ter falado Iugoslávia em vez de falar Eslováquia. É um lapso absolutamente normal, que acontece com todo mundo. Definitivamente não havia nenhuma importância nisso, tanto que logo depois ele falou Eslováquia, tal, tá tudo em casa, não tem nenhuma importância. Isso é um lapso normal. E importante foi o que logo depois afirmou o Geraldo Alckmin, quando disse que é preciso evitar a ideia de um mundo dividido em blocos antagônicos e que o negócio é a cooperação, é a colaboração mútua, é a harmonia na relação internacional, a harmonia na relação entre os governos, os regimes. É claro que se você idealiza a relação internacional, de fato, é ótimo pensar em um mundo onde os países se tratem com respeito, se tratem com a ideia sempre presente da soberania de cada um, da independência de cada um. É claro que o ideal é que, além do respeito e do conceito permanente de soberania e de independência, fundamentando as relações entre os países, que haja, inclusive, não apenas o respeito pelo outro povo, mas o respeito pelo regime, pela cultura local, pela maneira de encarar a vida que cada povo desenvolveu ao longo da história. Isso é o ideal. Mas essa não é a realidade, e particularmente hoje, essa não é a realidade. E, na verdade, a situação hoje, ela tem um caráter único na história. Porque é diferente daqueles confrontos que iam rapidamente da guerra, tratados de amizade entre as potências coloniais europeias. Também não é o mundo bipolar da Guerra Fria. E nem essa é a ideia dos que se opõem ao imperialismo, de simplesmente se restabelecer a bipolaridade de dois sistemas, e aí os países devem aderir a um sistema ou a outro sistema. Assim era na Guerra Fria, inclusive com o fenômeno, que era inevitável, do movimento dos não alinhados, que para valer, teve a Iugoslávia de Tito como não alinhada. Só. Todo mundo se alinhou. O Brasil, que fazia parte, se alinhou. A China, que fazia parte, estava no berço do movimento dos não alinhados. Se alinhou. A Índia, o Paquistão. A Índia de Indira Gandhi era muito mais próxima da União Soviética. O Paquistão do Mohammad Zia-ul-Haq, do general golpista,
que aliás ajudou a Jordânia a massacrar palestinos, né, no Setembro Negro. O Zia-ul-Haq presidiu o Paquistão e era muito mais próximo dos Estados Unidos. O Brasil dos Estados Unidos. Não há dúvida. Não alinhado era a Iugoslávia. A China tentou ser não alinhada, mas quando claramente fica em oposição ao governo soviético e o governo chinês passa a ser tratado pela União Soviética como revisionista, a China rapidamente foi absorvida pelo campo de influência dos Estados Unidos, com Richard Nixon, Kissinger e assim por diante. Hoje não. Hoje não se trata de dois sistemas que se opõem, mas de um sistema imperial, inevitavelmente unipolar, e a potência imperial são os Estados Unidos, e a ideia que está materializada nas recentes decisões do BRICS de um sistema multilateral para valer, com respeito aos regimes locais, a natureza desses regimes, a história de cada um daqueles povos, a história de cada um daqueles países e nações. Por isso é possível que o socialismo peculiaríssimo da China não veja problemas em ter relações muito próximas com o regime religioso do Irã e sem qualquer tentativa, sem qualquer menção de tentar modificar o regime iraniano. Essa é a ideia. Então, a Turquia, tão diferente do Irã, a Argélia, a Etiópia, peculiaríssima, né? Um país que não tem outro, não tem um par. É uma história única. Né? Então não há dúvida que essa é a ideia. Mas não é um ambiente de harmonia, de colaboração mútua, como o Alckmin disse que é a ideia do Brasil em fazer política externa nessa direção. Não vai encontrar essa direção. Esse caminho está bloqueado. O Brasil terá de tomar posições que vão desagradar a alguém. Vão desagradar aos Estados Unidos ou vão desagradar a China e a Rússia. Em alguns momentos, decisões que não terão qualquer impacto nas relações entre esses países e o Brasil. Mas não tem essa de, não, vamos nos abraçar aqui, vamos viver em harmonia, cada um fazendo a sua parte. Não, não, esse cenário é apenas uma idealização que não será realizada nos próximos anos, nas próximas décadas. Não será realizada. E aí o Alckmin fez menção ao acordo Mercosul-União Europeia. Do ponto de vista econômico, você tem, como tudo na economia, você tem quem vai ganhar, quem vai perder, você tem um fenômeno que desencadeia outros. A dialética, ela é permanente nas relações econômicas. Muitas vezes a solução de um problema significa a produção de um novo problema ou de um novo desafio. Muitas vezes nem é um problema, mas um desafio. Ou de mudança de circunstância. Parte da indústria brasileira, se esse acordo for firmado, porque convenhamos, né? O noticiário virou um show de fantasia. Acabou. Vanderlei
e os sul-americanos se acertaram e agora não adianta o Macron reclamar. Não, não é assim. Não é assim. Vai depender muito da posição da Itália. A Hungria e a Polônia claramente terão uma posição, se não igual, muito parecida com a francesa, e que resultará em um não. É possível que mesmo com a oposição desses países o acordo saia sim, porque embora haja necessidade de unanimidade nas decisões da União Europeia, um mandato para negociar acordos comerciais foi conferido à Comissão Europeia, conferido unanimemente. Então seria uma contradição agora exigir unanimidade para desautorizar aquilo que foi decidido unanimemente. Claro. Porém, essa autorização está limitada a acordos comerciais. Não atinge questões relativas a relações e interesses políticos internacionais dos países e questões ambientais. A França pode até alegar um dos dois aspectos para não aderir. Mas para que não haja o acordo, você precisa reunir ali 4 países, pelo menos, né, com 35% da população europeia, na soma das populações desses países, pelo menos 35%. E com a saída do Reino Unido, é claro que ganha muito peso o tamanho da população francesa, mas também da alemã. E a Alemanha quer o acordo. Convenhamos, pela primeira vez na história, a Volkswagen está se preparando para fechar fábricas na Alemanha. E a Volkswagen é o exemplo mais eloquente essa situação, inclusive agora com greves dos seus trabalhadores, mas é a mais eloquente manifestação da crise no setor automotivo alemão, que é excepcional. É Volkswagen, é Mercedes. São produtores com mercado mundial. E a Volkswagen, pela primeira vez, leva, as greves podem até mudar essa decisão, mas ela leva a sério, muito a sério, a ideia de fechar fábricas. Ora, a Alemanha quer muito o mercado sul-americano, mas ela já está aqui? Sim, ela está. Mas nas atuais condições, ela não apenas terá dificuldade para se manter nos níveis atuais, como será jantada, será facilmente batida pela indústria automobilística chinesa. Então é claro que isso pode lá na frente resultar em carros mais baratos, menos taxas, para o consumidor brasileiro. Mas não vai mudar muito se não mudarem a política de tributação. Porque o que encarece absurdamente os carros no Brasil é o imposto. Todo mundo sabe disso. Porém, há salvaguardas. Se houver uma enxurrada de importação de carros europeus, o Mercosul, e aí principalmente Brasil e Argentina, podem dar um breque. Então haveria uma espécie de cota informal, né? Passou daquilo, é considerado cenário perigoso para a indústria local. Mas parte dessa indústria é europeia. E, obviamente, vai harmonizar sua política com a política da matriz. Indústria química, indústria têxtil, indústria farmacêutica. E o Brasil tem uma necessidade urgente de recuperar esses setores. No caso da indústria têxtil, independentemente de acordo com a Europa, porque a Ásia ganhou o mercado brasileiro.
Indústria farmacêutica, a pandemia demonstrou para o mundo inteiro. O país que puder ter uma indústria farmacêutica robusta, diversificada, forte, capaz de produção em alta escala, deve ter. E o Brasil perdeu capacidade neste século. O problema da tecnologia, do atraso tecnológico, o custo Brasil tornando difícil para o produtor industrial brasileiro competir, e a internacionalização da economia, que abriu as fronteiras para produtos e capitais, não para pessoas, não é? Não para pessoas. Até dentro do espaço Schengen, há uma tensão permanente pela livre circulação de pessoas. E se alguém quer sair do Brasil para ir para a Alemanha, ele não tem a liberdade que o produto tem, que o capital tem. O capital, em segundos, ele é transferido sem óbices. O acordo, se for aprovado, se França, Polônia, Hungria não conseguirem a adesão da Itália e da Irlanda, pelo menos da Itália, se ele for ao fim aprovado, vai demorar, mas se for aprovado, ele terá setores que vão ganhar mais dinheiro e setores que perderão. A economia é assim. O produtor rural francês está desesperado. Sabe o que vai acontecer? Se o acordo entrar em vigor e a França for obrigada a ele aderir, a França vai aumentar os subsídios para os seus produtores. Produção agrícola é subsidiada no mundo inteiro. Só que ela deve ser subsidiada para todos os produtores e não para grandes conglomerados, para multinacionais. No Brasil, por exemplo, a isenção tributária é uma maravilha, inclusive para o setor de defensivos agrícolas. São multinacionais. Agora, além do aspecto econômico, há o aspecto político. E, portanto, é óbvio, há uma ideologia que move os termos do acordo. Há uma visão colonialista. E há uma vergonha de Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina terem concordado com o alijamento, a marginalização da Bolívia e da Venezuela. A Venezuela está suspensa, mas ela é do Mercosul. Ela faz parte do Mercosul. E, portanto, se ela volta a plena participação no Mercosul, ela estará sujeita à entrada em seu mercado de produtos que Argentina, Brasil, Uruguai vão importar com tarifa baixíssima e que entrarão na Venezuela com tarifa de Mercosul. A Venezuela tem de dizer sim ou não. E a Bolívia? A Bolívia não está suspensa. Mas entrou agora, ela se tornou membro pleno, foi agora em Montevidéu. Não importa. Se ela está sujeita às regras todas do Mercosul, ela deve participar das decisões do Mercosul, inclusive comerciais. Até porque ela terá sua liberdade de acordos bilaterais tolhida. Essa liberdade estará tolhida. Essa é a reclamação do Uruguai e agora também da Argentina. Eles querem liberdade para acordos bilaterais. Ora, a Bolívia não terá essa liberdade e, ao mesmo tempo, não dá palpite, receberá produtos europeus com as tarifas do Mercosul, porque ela faz parte do Mercosul. Por que a Bolívia ficou fora?
Será que os europeus dividem o Mercosul em colônias e subcolônias? E mais, por que ninguém mencionou o seguinte? Tá bom, a Europa exige que tenhamos uma legislação ambiental de comum acordo. E cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. O Paraguai continuará sem poder dizer para a Alemanha se a Alemanha deve privilegiar energia nuclear, ou energia solar, ou energia eólica, ou carvão, como faz hoje. Mas a Alemanha se sentirá à vontade para dizer o que deve ser feito nos países do Mercosul, incluindo a Amazônia, e aí não só pelo Brasil, mas também por Bolívia e Venezuela. Mas eles não podem ter benefícios do acordo. A Europa vai tentar determinar a legislação ambiental no Mercosul, sendo que o Brasil tem uma legislação ambiental muito melhor do que a dos europeus, embora lá haja restrições específicas para condições específicas e que irritam. A população do Báltico, por exemplo, odeia a legislação ambiental europeia, mas não tem o que fazer. Os países perdem soberania e independência. Mas a questão é, por que não foi mencionada a legislação que protege trabalhadores europeus? Aí não haverá legislação comum? O estado de bem-estar social, que é verdade, está sendo atacado e será eliminado na Europa. Mas, formal e juridicamente, lá está o estado de bem-estar social. Está na Alemanha, está na França, está na Itália, na Espanha, em Portugal. Está na Holanda, na Suécia. Como é que é isso? Aí, os dirigentes do Mercosul não exigiram que os trabalhadores do Mercosul fossem ouvidos. Por quê? Porque eles têm medo de que os trabalhadores do Mercosul digam: olha, nós queremos uma legislação trabalhista igual a da Alemanha. Esse acordo deve envolver termos de produção não só ambientais, mas trabalhistas. Colchão de proteção social, estado de bem-estar social, isso nem passou na porta. Foram ouvidos grandes industriais, grandes produtores agrícolas, grandes banqueiros, são sempre ouvidos. Mas os trabalhadores não. Então, há uma base ideológica nesse acordo. É um acordo entre senhores do capital, usando seus intermediários políticos, os governantes, que são governados pela plutocracia. E esse acordo, cada item, cada artigo, ele emana essa visão ideológica. Inclusive, na possibilidade unilateral de interferir em políticas ambientais do outro. E mais. Mas a Europa terá de importar ou de estabelecer alíquotas menores para produtos industriais brasileiros. E ela disse, claro, não os vejo como concorrentes. Eu serei concorrente de vocês.
Eu brigarei com a China, não com vocês, pelo mercado interno de vocês. Vocês? Não. Claro, na questão agrícola não há dúvida. Não há dúvida. Mas qualquer crescimento, ele tem de ser observado não só em termos relativos, percentual de crescimento, mas em números absolutos. Porque o mercado europeu está longe de ser o mais importante para os produtos agrícolas brasileiros. Ótimo ter mais mercado lá. E eles vão cobrir isso com mais subsídios para os seus produtores, não tenham dúvida. Não querem perder a eleição. Se não aumentarem o subsídio, não ganham a eleição. O Macron sabe disso. Desesperadamente ele aprendeu isso. Então, economicamente, aspectos positivos, negativos, a quem perde, a quem ganha. Aliás, quando dizem que o impacto no salário médio brasileiro será de 0,43, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Será que os europeus sabem qual é o salário mínimo e o salário médio no Brasil, convertendo em euros? A questão é política, é ideológica, como sempre. Como sempre. E velhas concepções ideológicas não só permeiam, mas fundamentam esse acordo